De todos os temas que eu venho tratando nesta série de vídeos, a respeito da música, a respeito do louvor, nenhum tema é mais complexo e mais problemático de se ensinar do que a questão de louvor com danças, ou louvar diante do Senhor. Meu nome é João Antônio de Souza Filho, sou pastor da Assembleia de Deus, e eu gostaria que ao final deste vídeo você deixasse o seu gostei ou não gostei e apertasse o sininho para receber sempre os novos vídeos. O Salmo 150 tem uma frase que é lida em todos os nossos cultos que diz: louve-no com adufes e danças. Tem certos assuntos que as Escrituras apresentam de forma clara e objetiva. Vou citar dois deles: o uso de joias e enfeites e as danças. Eu não vou falar agora sobre a questão do uso de joias, que eu provo pela Bíblia que o povo deixou de usar joias no deserto por causa do pecado. Quando o povo entra em pecado, Deus proíbe o uso de joias. Mas falemos sobre as danças. Em lugar algum das Escrituras, as danças são condenadas como malignas. E em lugar algum, afirma a Bíblia que o povo de Deus não pode dançar. Até porque as danças faziam parte da vida social do povo de Deus do Antigo Testamento. E às vezes o povo dançava em momentos de júbilo e louvor diante do Deus de Israel. E por que no Brasil se criou uma resistência às danças? Bom, a razão é histórica e cultural. Porque os convertidos a Cristo, que antes varavam à noite em salões de baile, bebendo, se prostituindo, ao se converterem a Cristo, abandonaram essa prática e passaram a gastar seu tempo louvando a Deus e a condenar aquilo que para eles trazia muito pecado. E também, especialmente entre os pentecostais, houve uma contra-reação às danças, porque muitos de seus membros estavam acostumados aos bailões sensuais que varavam noite adentro. E eles passaram a ver, então, as danças como algo mundano. Ainda que em toda a Bíblia, as danças, sempre que se fala de dança, se fala positivamente. E como as culturas mudam, e aqui vem um aspecto interessante, certas denominações e igrejas locais, a partir da década dos anos 1990, começaram a estabelecer como parte de seus cultos os grupos de danças. São geralmente adolescentes e jovens que acompanham o ritmo da música dançando com o grupo de louvor. Bem, cada igreja local sabe o que é melhor no serviço a Deus. O único problema é que as danças e as equipes de louvor muitas vezes distraem e desviam a atenção das pessoas no culto. Porque os irmãos ficam olhando mais para as dançarinas e não se preocupam com seu serviço de adoração a Deus. Bem, existem danças que não apelam ao sexo, como existem danças que podem apelar ao sexo. Até hoje o povo de Israel, em suas festas, celebra os acontecimentos com dança, sem que haja impureza ou malícia no dançar. É uma festa. Por exemplo, eu conheci pastores que defendiam que os cânticos da igreja deviam ser somente aqueles com ritmo de valsa, ritmo 3x4, 6x2, 6x4. E esquece que uma valsa, para ser completa, tem que ter um par, geralmente homem e mulher, para dançarem. E aí eu fico imaginando aqueles grandes salões de Salzburg, na Áustria, aquelas grandes festas de dançarinas, todas dançando no ritmo de valsa.
Não se pode, biblicamente, condenar a dança como acontece hoje. A dança e suas diversas manifestações poderá ser condenada tendo em vista outros fatores, tais como conceito atual da dança, motivações para se dançar e corrupção social. Formou-se um conceito de que as danças induzem as expressões da carne. Mas quantos atos espirituais, e eu boto aqui espirituais entre aspas, não são deturpados pela fraqueza da carne? O povo de Deus no Antigo Testamento dançava em suas festas, fosse diante de Deus ou diante dos ídolos, como quando dançaram diante do bezerro de ouro de Arão. Aí Deus condenou, porque dançavam para um bezerro de ouro, mas em lugar nenhum eles são condenados para dançarem para Deus. Da mesma forma, uma canção pode ser oferecida a Deus e aos demônios, e até mesmo uma canção de louvor a Deus. A pessoa pode estar pensando que oferece a Deus e está cantando para demônios. Qualquer culto que se ofereça a Deus, ainda que seja com os mais lindos hinos, com as mais lindas danças, se a igreja estiver em pecado, se torna alvo do que profetizou o profeta Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas, diz o profeta Amós, falando em nome de Deus. E com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Parece que Deus estava tapando os ouvidos. Acho que Deus ainda continua tapando os ouvidos a alguns dos nossos louvores. E ele continua, casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicuti-Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Está lá aí no livro de profeta Amós, capítulo 5, 21. O povo achava que estava adorando a Deus, e Deus está dizendo, vocês estavam oferecendo para os demônios. E aí você tem nas escrituras sagradas quantidade enormes de versículos falando de danças sociais e até de danças diante do Senhor. Eu não preciso citar aqui, porque acho que os meus seguidores sabem de todos esses versículos da Bíblia. E é interessante que, estudando a raiz das Assembleias de Deus, as danças faziam parte do júbilo do povo de Deus lá no início das Assembleias de Deus. Então a Bíblia, quando diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas, é maravilhoso isso, com todas as suas forças. E eu vou passar rapidamente aqui para o Salmo 150, que a gente lê, mas não crê. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, que são aqueles pratos da bateria, sabe? Hoje seriam os pratos da bateria. Louvai com símbolos retumbantes, são aqueles pratos da bateria que tem um som bem agudo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele termina com aleluia. E eu termino, aleluia, vamos louvar ao Senhor.